Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então vamos logo, Sidney, para de enrolação, vamos direto ao ponto. Então, meu companheiro, a aula de hoje é super especial. Afinal de contas, nós vamos fazer uma aula sobre análise de textos e tipologia textual. Qual é o intuito? A gente trabalhou uma aula de interpretação de textos para o CESP. Na aula de interpretação de textos, a gente trabalhou as estratégias para uma boa interpretação, levando-se em consideração que tem a parte da compreensão do texto e a parte da interpretação. Aí você já deve estar lembrando logo que compreensão é aquilo que está dentro do texto e interpretação é aquilo que vai um pouquinho além do texto, ou seja, exige o seu conhecimento de mundo. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a sua capacidade interpretativa. Detalhe, este conhecimento de mundo, em via de regra, depende apenas do aluno. Então, se você leu bons livros, escutou boa música, viu bons filmes, viajou, é mais velho, né? Porque a idade vai contando, afinal de contas o amadurecimento permite a pessoa saber um pouquinho mais sobre as coisas, tudo isso influencia no teu conhecimento de mundo. Agora, para a gente poder sanar as deficiências do aluno, que às vezes não teve a oportunidade de ter lido bons livros, ter visto bons filmes, ter escutado boa música, não viajou, ainda é um pouco jovem e não tem tempo, afinal de contas, a vida hoje é muito corrida, então tem de trabalhar, tem de estudar, tem que cuidar da família, um monte de coisa. A gente vai trabalhar aqui com aspectos teóricos que contribuem para o enriquecimento da cultura. Então, agora, a gente, através da parte da análise textual e da tipologia textual, vamos permitir a você ampliar o conhecimento linguístico textual de mundo, para que você tire onda no dia da prova, beleza? Então vamos lá. Isso aqui é muito cobrado no CESP e você precisa tirar de letra, beleza? É porque você não está vendo meu pé, mas eu tirei aqui de letra. Então vamos lá, galera. Como é que vai funcionar essa aula? Você está vendo que eu já dividi aqui em parte 1. São 4 partes, então a gente vai entender como é que funciona o texto, todas as acepções do texto, todas as nuances e depois a gente vai cair para dentro para poder entender realmente o que é a tipologia textual, beleza? Então, para início de conversa, a primeira coisa que a gente vai entender aqui no processo de comunicação é o que se chama linguagem. Então vamos lá, ó. Linguagem é um processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si. Se a linguagem tiver como unidade básica a palavra, falada ou escrita, ela será verbal. A linguagem, no entanto, pode possuir outros tipos de unidade, como o gesto, o movimento, a imagem, e por aí vai. Neste caso, ela será chamada não verbal. Há ainda as linguagens mistas, como as histórias em quadrinhos, o cinema, o teatro, em que se fundem a palavra e outros tipos de unidade. Na verdade, galera, a gente tem apenas a divisão da linguagem verbal e da linguagem não verbal para poder já entender o que a gente está encarando. A linguagem verbal é simplesmente aquela que utiliza a palavra, seja proferida oralmente ou seja escrita. Então, é a linguagem verbal. A linguagem não verbal, obviamente, é aquela que não tem a palavra. Então, como a gente disse anteriormente, gestos, imagens, expressões faciais, tudo isso vai contar. Agora, normalmente, nem sempre a gente consegue trabalhar ou só com a linguagem verbal ou só com a linguagem não verbal. A gente acaba misturando. Em provas, normalmente são as charges que vêm nessa pegada. E aí não importa se eu tenho 100 imagens e uma palavra, eu tenho um exemplo de linguagem mista. E, independentemente da quantidade de uma ou outra, ambas influenciam no processo de interpretação do texto de igual forma. Agora, se eu tenho 99 palavras e uma imagem, a mesma coisa. Então, quando eu tenho linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo, nós chamamos de linguagem mista, beleza? Agora, continua acompanhando aqui comigo.
Quando as pessoas interagem por meio da linguagem verbal, elas fazem uso de um sistema de representação socialmente construído, conhecido como língua. Língua é um conjunto de sinais, palavras e de leis combinatórias, por meio do qual as pessoas de uma comunidade se comunicam e interagem. Pode-se dizer, portanto, que a língua é um tipo de linguagem. Agora, você percebeu que a língua é um conjunto de sinais de leis combinatórias? Então, aquilo foi combinado e que faz parte de uma comunidade de pessoas que interagem. Então, se você é da comunidade brasileira, lusitana, você faz o uso da linguagem aqui através da língua portuguesa. Então, a língua portuguesa é um conjunto de códigos que foi um conjunto combinado. Então, tem regras para a gente poder seguir. E aí é por isso que a gente acaba se comunicando bem, porque todo mundo que faz parte desse conjunto de regras, desta comunidade, sabe que norte seguir. Agora, para a gente poder entender as diferenças, né, de forma bem visual e didática, eu vou começar a trabalhar aqui com vocês algumas imagens de linguagens não verbal. Então, aqui, ó. Observe. Às vezes, apenas a linguagem não verbal é o suficiente para que você possa interpretar, para que você possa entender a ideia que está sendo exposta. Então, aqui claramente você percebe que é proibido fumar. Geralmente, isso daqui fica em estabelecimentos comerciais ou em hospitais ou em escolas. Hoje em dia, na verdade, em quase todo local fechado é proibido fumar. Então, você já sacou bem. Aqui, ó, a gente tem uma imagem muito bacana que trabalha com um processo semântico. A palavra semáforo, né, o nosso sinal de trânsito, desmembrando, trabalhando a etimologia da palavra, sema significa ideia e foro significa levar, ou seja, a palavra semáforo significa levar uma ideia. E que ideia é esta? Quando está verde eu sigo, quando está amarelo eu tenho atenção, quando está vermelho eu paro. Então, apenas estas 3 coresinhas aqui são o suficiente para que você possa entender a ideia que está expressa ali. Agora aqui, ó. Proibido usar telefone, geralmente nos bancos, né, nas agências bancárias. Tudo bem que esse telefone aqui está meio feio, né? Hoje em dia são os smartphones bonitões, mas você já entendeu a pegada. Agora aqui, ó, eu não saco nada de trânsito, né? Aí eu acho que é proibido estacionar. É ou não é? Então, proibido estacionar. Se tiver mais alguma ideia além, né? Porque se tiver só um cortezinho, eu já entenderia que era proibido estacionar. Mas aqui é proibido mesmo. Então não pode parar de jeito nenhum. Sei lá, acho que é proibido estacionar e é proibido parar de qualquer jeito, né? Sei lá. Mas eu acho que você entendeu. Agora aqui, ó. Hoje em dia, além dessas placas que a gente visualiza, ainda tem os tais emoticons, né? Não sei se eu falei corretamente, que a gente usa no celular aqui, ó. Assustado, sei lá, fazendo cara de bobo, cara de feliz, pô, aquele dali super feliz, pô, esse daqui tá sangrando de apaixonado, cruz credo, né? Ninguém fica assim. Esse daqui é o diabinho, né? O capetinha, quando você manda aquela mensagem danada, maliciosa, aqui feliz, aqui, né, você falou uma besteira para a pessoa manda isso daqui para você, aqui tá boladão, aqui também, aqui tá sem graça, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo conforme a utilização. E olha só que parada bacana, a gente até agora viu exemplos de imagens não verbais, e agora a gente vai trabalhar aqui um processo de linguagens não verbais, de linguagens verbais e de linguagens mistas, né? Vamos começar a brincar aqui. Então, olha só. Cuidado, cerca elétrica. Essa plaquinha aqui, apesar de você ter lido, de você ter percebido toda a ideia através da linguagem verbal, ela tem um exemplo de linguagem não verbal também. E, dessa forma, eu posso dizer que aqui eu tenho um exemplo de linguagem mista. Aí você vai falar assim, ué,
Mas com que necessidade o camarada colocou esse raiozinho se ele já escreveu cuidado e cerca elétrica para atingir todo tipo de transeunte? Afinal de contas, você que é alfabetizado não precisa do raiozinho. Mas e o camarada que é analfabeto? Afinal de contas, aqui no Brasil ainda tem muitos analfabetos e muitos analfabetos funcionais. Aí ele está vendo uma cerca com um raiozinho, ele vai ficar ligado que tem alguma coisa a ver com eletricidade. E aí ele não vai dar mole de encostar ali, beleza? Aqui, ó, acesso aos cadeirantes. Aqui a gente tem um exemplo apenas de linguagem não verbal. Cuidado, cão bravo. Aqui apenas linguagem verbal. Poderia ter o rostinho, né, do cãozinho ali, o pitbullzinho, alguma coisa assim, aí seria uma linguagem mista. Aviso, não pise na grama. Apenas linguagem verbal. Ó, silêncio. Geralmente a gente encontra isso em hospitais. Linguagem não verbal. Aqui, ó, o camarada atravessando, né, sei lá, um doente. Eu não sei se eu empreguei isso politicamente, né, de forma correta, mas tem alguém aqui com a bengala, não sei, idosos atravessando, pessoas, né, com deficiência atravessando. E aqui, proibido andar de bicicleta. Provavelmente uma via apenas para pedestres. Então, esses 3 últimos que a gente viu, apenas linguagem não verbal. Agora, para a gente continuar entendendo, vamos ver como é que a linguagem e a comunicação interagem, para que a gente possa ampliar mais esse conhecimento. Então, vamos lá, ó. Nós todos usamos a linguagem, a maior parte do tempo, para pedir ou transmitir informações. Esse uso, mesmo quando é utilitário, não deixa de ser legítimo. Precisamos nos comunicar. Sinto uma necessidade dupla. Quero que o outro, o interlocutor, me entenda e quero também entendê-lo. A linguagem, contudo, não se limita a informar, não se reduz à função de comunicar dados e fatos, conhecimentos constituídos. Há uma dimensão constituinte na atividade humana. Os seres humanos estão constantemente modificando o mundo. Eles inventam coisas novas, eles se inventam a si mesmos. Então, basicamente, a gente já começa a perceber que quando tem um ato de fala, um ato de comunicação, obrigatoriamente tem de ter 2 coisas. O emissor, que é a pessoa que fala, e o receptor, o interlocutor, que é a pessoa que vai ouvir, que vai interpretar, que vai decodificar aquela mensagem. Ah, Sidney, e se eu estiver falando sozinho? Isso acontece, não é verdade? Estou preocupado com alguma coisa, estou falando sozinho no meio da rua. Neste momento, você continua tendo emissor e receptor, só que agora você está fazendo os 2 papéis. Você fala e você mesmo ouve. Então, você conversa com si próprio. Agora, normalmente, de forma sadia, a gente conversa com o outro. E toda vez que a gente conversa com o outro, a gente tem uma intencionalidade discursiva. Nunca é à toa. Então, é por isso que a gente tem de ter um código. Então, a gente trabalha dentro daquela comunidade. Se eu estou falando a língua portuguesa com vocês que estão agora em casa, vocês estão entendendo. E, de acordo com o conhecimento de mundo que vocês têm, o que eu estou falando vai ou não ser entendido. Afinal de contas, às vezes eu falo algo aqui que normalmente eu falo numa turma... Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau.
presencial, e aí eu sei que você vai entender. Mas nem sempre o camarada que está do outro lado vai ser capaz de entender. Não por uma deficiência cognitiva, mas por uma deficiência, às vezes, de ensino. Ele nunca escutou aquilo dali na vida, não sabe como é que funciona. Eu falo como se fosse algo supernatural, mas eu não consigo atingir. Então, a gente tem uma falha de comunicação. E por que existe essa falha de comunicação? Porque na hora da intenção, na hora do que foi dito, talvez não tenha se levado em consideração todo o contexto. Ou quem está ouvindo realmente precisa de muito mais bagagem para poder entender o nível do assunto. Não apenas de língua portuguesa, mas de qualquer outro conteúdo, como matemática, ou direito constitucional, ou direito administrativo, e por aí vai. Por exemplo, trabalho uma aula de análise sintática. Aí eu falo que a análise é morfossintática. Digo que o cara, para poder classificar sintaticamente, tem que ver a qual elemento morfológico aquele termo está classificado. Se o candidato não sabe o que é morfologia, já não funcionou a pegada. E aí o que a gente tem de fazer? Tem de ser curioso. Você tem de ver, opa, o professor falou tal aspecto, eu ainda não domino muito bem. Aí você, por conta própria, tem de correr atrás. Quando a gente é curioso, a gente aprende tudo. Então vem aqui comigo, ó. A linguagem deve dar conta não só das necessidades objetivas, mas também das necessidades subjetivas que expressam nas palavras, nas imagens, nos sentimentos, nas sensações, nas emoções, nas instituições, em tudo que os seres humanos podem sentir diante do novo. A capacidade da humanidade de enriquecer sua linguagem. Indo um pouco mais a fundo, expressam a capacidade da humanidade de se enriquecer através da linguagem. Então, a linguagem é sim um bem popular, um bem de uma comunidade. Afinal de contas, através daquilo que a gente comunica, a gente consegue entender não só como é a pessoa, mas como é, de repente, o nicho, a comunidade a qual ela faz parte. Dizer melhor alguma coisa, senti-la melhor e pensá-la melhor são desafios interligados. Se o sujeito falha ao enfrentar um deles, ficará prejudicado em seu esforço de enfrentar os outros dois. Quem se exprime mal, em geral, está confuso tanto no plano do pensamento quanto no da sensibilidade. Leandro Conder, A Dialética Radical do Poeta. Então, a gente começa a perceber que o processo da comunicação é extremamente importante e eu devo dominá-lo não só na esfera utilitária, ou seja, eu trabalho com aquilo, eu tenho uma necessidade de me comunicar, mas em todas as esferas. Comunicar-se bem faz o camarada se dar bem na vida em várias situações, na vida pessoal e na vida profissional. Se de repente ele é solteiro e se comunica bem, ele pode arrumar uma bela namorada. Se ele está desempregado e sabe se comunicar bem, por mais que de repente nem tenha tanto conhecimento teórico sobre o assunto, ele ainda assim vai se virar bem e vai de repente conquistar alguns objetivos. Aí depois o que deve fazer? Ele deve correr atrás daquele conhecimento teórico, beleza? Agora vamos fazer algumas questões de fixação para poder entender essa pegada um pouco melhor. Então vamos lá. Leandro Conder afirma que a linguagem humana é utilizada com duas funções. Explique quais são elas. Aí eu já coloquei aqui para vocês a explicação. Então vamos lá. Leandro Conder afirma que a primeira função da linguagem é a utilitária. Utilizamos a linguagem, a maior parte do tempo, para pedir ou transmitir informações, comunicar dados e fatos, conhecimentos constituídos. Nesse sentido, a linguagem é usada para atender às necessidades objetivas. Uma segunda função atende às necessidades subjetivas do ser humano. Tais necessidades expressam nas palavras, nas imagens, nos sentimentos, nas sensações, nas emoções, nas instituições, em tudo que os seres humanos podem sentir do novo. A capacidade da humanidade de enriquecer sua linguagem. Então, a gente aqui
na hora que brinca com esse fator de objetividade e subjetividade, a gente brinca com algo que a gente vai estudar daqui a pouquinho, que é a noção de denotação e conotação. A linguagem denotativa, ela é objetiva. O intuito é apenas comunicar um fato, uma ideia, alguma coisa. Agora, quando a gente começa a trabalhar de forma subjetiva e começa a enriquecer a língua, a gente está trabalhando também a linguagem conotativa, as figuras de linguagem, em que a gente emprega a palavra fora do seu sentido original. E isso é enriquecer a língua. Afinal de contas, quando você lê poesia, ali pode ter certeza, tem uma mistura ampla de denotação e conotação, principalmente da conotação. E quando você lê um texto literário, se você não tem um bom conhecimento de mundo, você não entende bolhufas. Então, quanto maior o teu conhecimento sobre vários aspectos, mais capacidade de entender não só a linguagem objetiva, que todo mundo deveria entender, mas também a linguagem subjetiva. Então, ali nos pressupostos, eu vou percebendo que o camarada quis dizer. Ele pode não ter dito abertamente, mas ele quis dizer. Então, quanto mais você domina o processo, mais você é capaz de entender algumas linguagens, às vezes, complicadas. Algumas linguagens que são tendenciosas, capciosas, como a linguagem política, por exemplo. Se você não for capaz, o camarada vai te enrolar. Se você está esperto no conteúdo linguístico, você vai filtrar o que é bom, o que é ruim, e vai saber se aquele candidato é ou não é o seu candidato ideal. Beleza? Agora, segunda questãozinha aí, é possível afirmar que as explicações de Leandro Conder sobre essas funções exemplificam o fato de que é por meio da linguagem que o ser humano organiza e dá forma às suas experiências? Por quê? Sim, por ser utilizada pelos seres humanos em suas interações com o mundo e com os outros indivíduos. A linguagem acaba por estar, na verdade, na base de todas as nossas experiências. Segundo Conder, os seres humanos estão constantemente reinventando o mundo e a si mesmos por meio da linguagem. E é por isso que a língua portuguesa é um pilar na educação, na educação brasileira, porque a língua é um pilar em qualquer tipo de educação. Na inglesa é a língua inglesa, na francesa é a língua francesa e por aí vai. Por exemplo, quando você faz um concurso público, você com certeza vai encontrar língua portuguesa na sua prova de algum jeito. Você pode até não encontrar a matemática, não encontrar o direito, não encontrar a informática, mas você vai encontrar a língua portuguesa. E por quê? Porque ela é um pilar na educação. Se eu não domino a língua portuguesa, eu não sou apenas derrubado na prova de língua portuguesa. Eu sou derrubado nas outras provas, porque eu posso não entender o enunciado de uma questão. E quando você faz um concurso público, o mais importante é entender o enunciado da questão que está sendo pedido. Se você entende, você consegue seguir aquele comando. Se você não entender, você fica perdido igual cego em tiroteio. É ou não é verdade? E aí, mais uma terceira questão, só para a gente poder aprofundar. Precisamos nos comunicar. Sinto a necessidade dupla. Quero que o outro, o interlocutor, me entenda e quero também entendê-lo. Nesse trecho, Leandro Conder faz referência a um aspecto importante da atividade da linguagem. Explique. Eu já explico aqui para vocês. Leandro Conder, nesse trecho, faz referência ao fato de que a linguagem é sempre uma atividade que pressupõe interlocução. Um diálogo com o outro, o interlocutor. Ao afirmar que sente uma dupla necessidade ao se comunicar, o autor evidencia que o uso da linguagem se dá necessariamente na interação social e pressupõe a existência de interlocutores. E alguns aspectos bem pequenininhos da estrutura gramatical influenciam gritantemente nisso. Por exemplo, na aula de classes gramaticais, nós falamos sobre o artigo, que é uma classezinha pequenininha. Por exemplo, às vezes, o aluno até fica pensando assim, Sidney, por que você naquela aula deixou de lado algumas classes e elevou outras? Poxa, porque a nossa ideia é fazer um concurso público. Se fosse na escola, eu iria tratar todas com igual importância.
porque seria o conteúdo que você trabalharia para criar a sua base. Agora, aqui o objetivo é outro, é trabalhar o concurso público. Então, por exemplo, na aula de classes gramaticais, eu não tenho por que perder tempo com numeral se isso não vai cair na tua prova. Agora, quando a gente fala do artigo, que normalmente a gente sabe que ele apenas flexiona em gênero e número, a gente percebe depois que ele tem outras duas importantíssimas funções. Uma, modificar qualquer classe gramatical, e outra, atrelada ao processo da linguagem, à base semântica, à interpretação. O artigo definido fala de pessoa ou coisa conhecida no universo do texto, e o artigo indefinido fala de pessoa ou coisa desconhecida no universo do texto. Somente isso já leva em consideração ao processo da interlocução. Por exemplo, quando eu digo o guarda multou a Atadolfa, eu mostro com esse artigo definido que o guarda é conhecido para mim, interlocutor, e para o interlocutor. Afinal de contas, se o interlocutor, a pessoa que está ouvindo, não conhecer aquele guarda, o ato de comunicação não será plenamente satisfatório. A pessoa vai falar assim, ué, que guarda, Sidney? Então, na hora que eu coloco o artigo definido, eu mostro que eu, interlocutor, conheço e que o interlocutor também conhece. Agora, se eu não conhecesse o guarda, eu diria, um guarda multou a Atadolfa. Aí a gente entende que eu, emissor, não conheço e no contexto da situação, o interlocutor também não conhece. Mas como é que você sabe que o interlocutor não conhece? Vai que ele conhece. Beleza, a gente vai descobrir num outro momento do texto. Neste momento é impossível, porque se eu não conheço o guarda, como é que eu vou saber se você conhece? Não tem como. Então, toda estrutura gramatical é pensada, nunca é à toa. Beleza? Tranquilo? Quando eu digo, por exemplo, o choro das crianças das comunidades carentes nos comove. Olha que frase. Nessa pegada, o sujeito é tudo isso, ó. O choro das crianças das comunidades carentes. Sidney, por que não pode ser apenas o choro das crianças? Vamos lá, olha a intencionalidade. Olha a relação de emissor com interlocutor. Porque não é todo choro de qualquer criança que me comove. Não é o choro de uma criança aqui do Leme, de Ipanema, do Leblon. É o choro de uma criança da comunidade carente. Então, todas as estruturas gramaticais, todos os códigos linguísticos, a forma como a gente organiza, tudo isso tem uma intenção na comunicação. E aí, quando eu entendo bem essa base, eu acabo entendendo o contexto, a linguagem, o ato de comunicação como um todo, beleza? Agora, ó, vamos ver aí algumas questões bem interessantes que caíram em provas de concurso. Ó. Olha só isso daqui, cara. Você está vendo uma imagem, você está vendo que aqui tem pessoas e as pessoas elas andam de forma aleatória, cada uma para um lado, é como se fosse uma estrutura randômica, né? Não tem muita organização, cada um está andando para um lado. Na verdade, como funciona a vida de todo mundo. Se eu for agora para a rua, as pessoas não vão andar na mesma direção que eu. Eu vou andar para um lado, outras pessoas vão andar para o outro, vão andar na diagonal, vão andar na vertical, vão andar na horizontal e por aí vai, né? Levando em consideração os aspectos de direção. Aqui as pessoas também. E aí, olha o que interessante. Em cima de cada cabecinha aqui tem uma letrinha. E a gente forma a palavra solidão. Eu nem vi a questão. Mas vamos pensar que a interpretação fosse apenas olhar para este quadro. Se isso aqui fosse uma obra de arte num museu e você estivesse olhando, por exemplo, o que a gente entenderia sobre isso? Nós entenderíamos, basicamente, que as pessoas na sociedade andam cada uma para um lado, afinal de contas, cada um tem a sua própria vida, e que isso, de certa forma, é algo que gera uma solidão. Então, ó, todo mundo aqui, mas ninguém está se relacionando. Cada um está indo para um ponto. Agora vamos para a questão. No cartoon apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais próprios da linguagem não verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia:
dificuldade de conexão entre as pessoas foi a primeira e já é a nossa resposta. Mas só a título de curiosidade, vamos dar uma olhada nas outras. Aceleração da vida contemporânea, desconhecimento das possibilidades de diálogo, desencontro de pensamento sobre um assunto. Aí você vai pensar, ué, mas pode ser a C e a D. Mas se você analisar, você vai perceber que não tem margem para a gente pensar no desconhecimento das possibilidades de diálogo. Afinal de contas, as pessoas têm um conhecimento para poder dialogar. Aí você vem aqui, ó, desencontro de pensamento sobre um assunto. Nem tem como pensar em desencontro de pensamento, afinal de contas, no pensamento de todo mundo aqui, apesar de estar separado o balãozinho, formam uma única palavra, uma unidade, solidão. Então todo mundo aqui está só. Aí você olha para a letra A, e você vai perceber dificuldade de conexão entre as pessoas. E por que existe essa dificuldade? Porque cada um tem a sua própria vida. Então está cada um indo para um local, cada um tomando conta do seu próprio umbigo. Não que isso seja um defeito, isso é um processo da vida contemporânea. Afinal de contas, cada um tem de se sustentar ou sustentar a sua própria família. E aí acaba não havendo uma conexão entre as pessoas. Em larga escala, na verdade, às vezes até dentro da própria casa, até mesmo hoje em dia, ó, com tanta tecnologia. Então a gente matou aí a primeira questão. Olha a segunda questãozinha aqui que interessante, ó. É um cartoon, né, uma tirinha, uma charge aqui do Garfield. Então a gente tem aqui o Garfield e uma rede. Aí o Garfield dormindo na rede. Depois chega o dono do Garfield e ele diz fora, né? Ele provavelmente gritou, né? Pela forma como foi expresso aqui no balãozinho, letras maiúsculas em negrito. E aí o cara senta, né? O cara deita, na verdade. E aí vem o Garfield e tchau, corta aqui. Reparem que era de dia e o cara ficou preso até a noite, porque tem a luazinha aqui. Eu não sei que lua é aquela, né? Se é crescente ou... sei lá, não sei. Aí, beleza, foi. Sei que está de noite. Aí vem a questão. Sobre a tirinha de Garfield, é correto afirmar que a linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha. E aí você lembra que eu disse que quando aparecem as duas, independentemente da quantidade, da incidência maior de uma ou outra, ambas contribuem para a interpretação? Então já não posso dizer que a linguagem verbal é o elemento principal, até mesmo porque não é. Aqui tem só uma fala. O uso da linguagem não verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha. Claro que faz. Letra C. O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha. Perfeito. Essa é a ideia. Misturei linguagem verbal e não verbal, a linguagem mista, ambas contribuem para que o interlocutor possa entender a mensagem. E letra D, a sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão da tirinha. É óbvio que influencia. Tem uma sequência para você entender a historinha, o que aconteceu primeiro e depois a sucessão. Até para a gente poder perceber que o camarada começa um processo de dia e termina de noite. Mais uma questãozinha aí, ó. Sobre as linguagens verbal e não verbal, é incorreto afirmar que... Aí eu já marquei aqui para vocês, ó, letra A. A linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar, enquanto a linguagem não verbal faz uso apenas da língua escrita. Não. Muito pelo contrário, não é verdade? Então, vamos dar uma olhada aqui nas outras que estão certas, que vão servir para contribuir para o entendimento do processo. São utilizadas para criar atos de comunicação que nos permitem dizer algo. Perfeito. A linguagem não verbal é aquela que utiliza qualquer código que não seja a palavra, enquanto a linguagem verbal utiliza a língua, seja oral ou escrita, para estabelecer comunicação. Linguagem verbal e não verbal, quando simultâneas, colaboram para o entendimento do texto. Show! Então, galera, resumo da ópera. Se a ideia era entender a linguagem verbal, simplesmente é aquela que utiliza a palavra, seja escrita ou oral. A linguagem não verbal é aquela que não utiliza a palavra, utiliza qualquer outro código, como imagens, gestos e por aí vai. E, quando a gente utiliza as duas, a gente tem o exemplo da linguagem mista.
e em que ambas contribuem para o entendimento daquele texto ali. Tranquilo ou não tranquilo? Então é isso, meu companheiro. A gente termina o primeiro bloco aqui e a gente vai partir para o segundo bloco que complementa o primeiro. Então, a aula de hoje a gente tem de dar continuidade. Não é como outras aulas que você pode, de repente, assistir um bloco hoje, o outro bloco amanhã e por aí vai. Não faça isso, não. Emende logo de cara agora no segundo bloco, tranquilo? Então vá no máximo beber uma água, tomar um café, comer um biscoitinho e já volte. Então, até daqui a pouco. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!